Estamos em véspera de Natal e nada mais que justo falar um pouco sobre o Natal. O que realmente é o Natal? Natal não é a figura do Papai Noel, não é a figura do Santa Claus, pois a figura do bom velhinho é a figura do marketing, que representa a venda de presentes, é o marketing do pinheiro de Natal. Mas qual é o verdadeiro significado do Natal? O Natal é o dia que vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo, que seria o Deus, que é o Deus menino. Então, naquela época, os 3 reis magos foram guiados por uma estrela e tinham visto na região do Oriente essa estrela cair. Chegaram na casa da mãe de Jesus, sua mãe Maria, e encontraram o pequeno menino numa manjedoura e, prostrando-se perto dele, o adoraram. Então, quando os 3 reis magos estavam a chegar à casa do menino Jesus, um dos seus objetivos era o qual? De adorar o menino Jesus. Por quê? Porque Deus se fez menino, Deus se fez criança. Então, é uma criança, é um ser divino, e um ser divino para ser adorado. Então, quando se fala em Natal, se fala de uma adoração verdadeira, em que você vai de encontro à verdade universal, que seria uma situação em que a profecia começou a se cumprir. Não existe um Natal sem um compromisso de adorar o Deus menino, o menino Jesus, rei, sempre, desde o seu nascimento. O reino dele não é o reino dos homens, mas os céus. Então, portanto, o Natal é um momento em que a adoração é necessária. Por sem adoração não existe Natal. Então, como se fala em adoração, pode perceber também, e nesse sentido dizer que todos os dias é dia de Natal, pois todos os dias é o dia de adoração do menino Jesus. Faz-se necessário uma data para poder celebrar esse acontecimento histórico. Bom, mas o mundo hoje se vendeu muito ao materialismo e esqueceu o verdadeiro significado do Natal. Existem formas de distorcer esse Natal com figuras mirabolantes, diabólicas, como o Grinch, que faz uma distorção do sentido do Natal, em que essa figura nunca existiu, é só tipo uma lenda. Mas o menino Jesus existiu. Como se garante que o menino Jesus existiu? Porque ele se fez presente naquela época e se faz presente até hoje. Se faz presente até hoje através de milagres, através de experiências pós-morte. E os relatos são verdadeiros porque, por uma questão lógica, as pessoas conseguem presenciar a imagem de Deus Filho. E pessoas que nunca se conheceram conseguem retratar essas experiências e mostra a mesma pessoa, mostra os acontecimentos desse outro plano. Então, mais do que tudo, é importante celebrar sim o Natal. Todo culto, quando o adorador se comporta diante de Deus com adoração realmente verdadeira, pode dizer que é dia de Natal, pois se reverencia o menino Jesus como Deus Filho. Então, assim, quando a gente percebe que o Natal pode se acrescentar que é um momento de dar presentes, porque os 3 reis magos deram presentes para o menino Jesus, como o ouro, o incenso, a mirra, que naquela época representavam oferendas muito preciosas para aquela época. O ouro como um metal valioso, precioso, amarelo, brilhante, que quando você fala assim brilhante, vai simbolizar o que? O poder de realeza, a forma de você mostrar que o Deus menino é o rei. Então o ouro significa essa constatação, a forma de presentear essa constatação, que é a dignidade de ser rei. O incenso, quando eu falo incenso, fala daquela coisa assim, um cheiro diferente, uma aromaticidade que agrada os odores. E isso pode-se dizer que, como é uma coisa assim invisível que mostra uma ambientalização odorífera,
percebe-se que é uma forma também de retratar o lado da sua divindade, que o Deus menino fez homem em carne e osso ali. O seu lado divino não é visível aos olhos, a gente só pode sentir. Então, a questão do incenso é esse sentir. Também temos a mirra, que pode também representar um lado de sacrifício, pois os reis magos, tentando chegar aonde estava o menino Jesus, enfrentaram uma jornada difícil, uma jornada árdua, e isso exigia um sacrifício, e a mirra representa este sacrifício. Quando se fala ainda em Natal, um significado espiritual, quando Jesus em espírito lá nos céus, alguns testemunhos indicam que no momento em que ele foi crucificado, ressuscitou, lá no céu ele consegue fazer essa transfiguração de todos os momentos históricos que ele passou aqui na Terra. Então, nesse momento, ele consegue se transfigurar de novo em Deus menino, para que aquele momento seja relembrado nos céus. Existem testemunhos de pessoas que tiveram experiência pós-morte que celebraram isso. Então, o Natal representa você comemorar o nascimento de Jesus Cristo, de tudo aquilo que ele fez para nós. Que realmente ele, quando se personificou na figura de um ser humano, ele procurou viver toda uma encruzilhada somente para os céus, somente para salvar a humanidade daquela dívida que teve com Adão e Eva, do pecado original. É algo assim fantástico, porque ele foi tratado como cachorro, foi tratado como escravo, sem nunca ter cometido nenhum crime. Ele teve consciência que enfrentaria essa natureza animalesca do ser humano. Porque o ser humano, naquela época, o Império Romano, as pessoas que se diziam reis religiosos, eles se sentiram afrontados com a presença de Jesus, porque ele trazia para si toda a verdade. E a verdade incomoda os poderosos daquela época. Uma questão de inveja, deboche, desrespeito, os poderosos daquela época fizeram a desgraça total. Incriminaram, colocaram crimes que ele não fez. Foi crucificado, foi cuspido, foi escarrado, foi vomitado, botaram para ele derramar sangue, humilharam de todas as formas, andou carregando a cruz pelado praticamente. Então, quando Jesus foi crucificado e depois ressuscitou, foi o triunfo total de toda essa tribulação. E dessa forma o cristianismo conseguiu a sua força total. Porque se todos esses acontecimentos, todos esses milagres, transformar o pão em vinho, curar os doentes, curar os leprosos e outros doentes, o cristianismo não teria a força que tem hoje. Porque para a verdadeira religião ela tomar a forma e a força da verdade absoluta, todos os acontecimentos eles têm que ser verdadeiros. Caso contrário, fica só numa lembrança. Mas foi muito tempo, isso aí não tem como. Até hoje Jesus aparece para as pessoas por meio dos milagres. Tem pessoas na Costa Rica, pessoas em Fátima, pessoas em outras cidades que presenciaram situações espirituais em que constataram a existência, o poder e a força de Jesus. Citar exemplos, tem a Kiane nos Estados Unidos, que tem dons divinos para fazer obras fantásticas, obras milagrosas, em que mostra um talento celestial para poder fazer formas.
Ela mesma, em depoimento dela, fala que pintou o retrato de Jesus Cristo porque ele veio à casa dela como um carpinteiro, e ela pintou aquele ser, aquela figura, e ela constata que foi um momento verdadeiro. Ela não ia inventar uma loucura dessas. Por que ela faria isso? De repente o pequeno Colton, em outra cidade, outro estado dos Estados Unidos, com a experiência pós-morte, num relato muito lógico, um relato muito autêntico, verdadeiro, presenciou também Jesus sentado à direita de Deus Pai, comprovando aquilo que está escrito na oração do credo, que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, que a Mãe Maria, ela teve um menino por um milagre. Nasceu da Virgem Maria, padeceu Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto, sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E temos também que crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E dessa forma, o pequeno Colton, ele presenciou Jesus Cristo à direita de Deus Pai. Ele falou algo mais que não tem na Bíblia ou nem em outros relatos de livros sagrados, que seria à esquerda de Deus existe um anjo sentado também. Então a verdade de Deus, ela transcende as escrituras sagradas. Ela parte também de vários testemunhos dos milagres, de acontecimentos profetizados e muitos outros narrativas, livros ou fenômenos. Então os fatos existem e precisam serem respeitados. Então é importante celebrar o Natal nesse sentido, porque o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, ele também é aquele que fornece o amor para conosco. Ele ensina que nós devemos amar o nosso próximo, devemos também nos amar, devemos também amar nossos inimigos. Mas quando a gente fala em amar nossos inimigos, a gente não pode deixar de nos amar. Tem isso também. Amar nossos inimigos significa dizer que não devemos sentir ódio deles. Devemos ter a misericórdia de que a maldade deles não nos chegue a nos afetar e que o desejo deles de nos destruir não chegue ao ponto de nos afetar. Então é por isso que é importante você estar em dias com as leis divinas, é importante você estar em dias com os sacramentos. Ninguém é perfeito, as pessoas pecam, as pessoas erram. Acima de tudo, devemos sempre, cada dia, encarar com uma batalha espiritual também. Porque tudo bem que temos batalhas no âmbito jurídico, batalhas no âmbito trabalhista, batalhas no âmbito social, mas não vamos deixar de esquecer que também enfrentamos batalhas espirituais, porque o ser humano é constituído de carne e espírito. Então devemos zelar por nossa carne, devemos zelar pelo nosso espírito. Não há por que negar o espírito, porque o espírito existe. Como eu falei, o espírito é provado pelas experiências pós-morte, pelos milagres, pelos testemunhos históricos, e isso não dá para negar, não dá para fechar os olhos para esta situação. Pessoas que tiveram doenças curadas de forma inexplicavelmente. Então tudo isso faz parte de todo um contexto da existencialidade. Então é importante você sempre nutrir o seu espírito com orações. É importante nutrir o seu espírito com boas ações, com a caridade. É importante você procurar respeitar os pobres que não têm condição de ter um sustento próprio, que não têm condição de ter um trabalho próprio. E é importante você zelar dessa forma. É importante também você se autoconstruir para que você se torne uma pessoa melhor a cada dia. É importante você também procurar não ser uma pessoa orgulhosa, não ser uma pessoa soberba, uma pessoa que procura construir a si mesmo e construir o seu próximo. Então você tem que ter esse resguardo
para si. E o homem sem Deus é um ser vulnerável. É um ser vulnerável às tentações, é um ser vulnerável ao pecado, é um ser vulnerável a diversos tipos de erros. Então, todo esse leque de adversidades, você, quando usa dos sacramentos, usa de toda essa armadura espiritual, você consegue encarar muitas dificuldades que antes acharia que nunca pudesse encará-las. Você consegue se proteger de situações de depressão, de transtornos psicológicos, de traumas. Uma pessoa que você perdeu muito querida, se você não estiver próximo de uma espiritualidade saudável, você pode de repente cair numa situação de total abandono psíquico, que fica difícil ou nunca conseguir se levantar de tal situação. Então, o Natal é isso, é você colocar Jesus na sua vida, é você respeitar tudo aquilo que Ele fez para conosco, celebrar o seu nascimento, adorar o menino Jesus, significa você fortalecer o seu laço com Ele e também de toda a sua família e os seus entes queridos. Se todo ser humano procurar cultivar os verdadeiros valores do cristianismo, os valores do cristianismo, consequentemente teremos situações mais harmoniosas, mais pacíficas, porque trazemos para todos nós a verdadeira paz, a verdadeira luz. Não entraremos em contradição, não entraremos em confusão, pois aquele que traz a luz consegue trazer a tranquilidade para o nosso lar, para o lar dos nossos vizinhos, para o lar de todas as famílias. Então, essa minha homenagem ao menino Jesus, que todos tenham um Feliz Natal. Dê presente para os seus amigos, dê presente para sua mãe, dê presente para seu pai, abrace sua mãe, abrace seu pai, abrace seus irmãos. E não tenha, vergonha de ser uma pessoa agradável ao seu próximo. Cultive isso no Natal, cultive isso além do Natal, no seu dia a dia. E dessa forma conseguiremos promover um significado verdadeiro para todos nós. Então, mais uma vez, um Feliz Natal e tudo de bom para todos.